Meu amigo Ariston, estamos começando mais um Manicômio da Política. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Juca, e você? Ontem eu estive em Copacabana, num restaurante chamado Caranguejo. E algumas pessoas me abordaram dizendo que me conhecem do programa. Aí eu perguntava, mas que programa? Aí as pessoas diziam, o programa do Juca. Então, na verdade, você virou popular, você é uma pessoa conhecida no Rio de Janeiro tudo. Ô Ariston, muito bom, mas as pessoas abordam você. Na rua ninguém me aborda, Ariston. Lógico, você não sai da galáxia, você vive no mundo sideral, você não pisa na Terra, no planeta Terra, então como é que vai te achar? Eu fico vendo tudo lá do alto. Aliás, eu tenho acompanhado com a minha luneta telescópica sideral a Copa do Mundo. Tá show, Ariston? Olha, pra gente e pros amigos que veio ao nosso programa, até agora não houve surpresa nenhuma. O que nós dizíamos? E nós não adivinhamos nada. Nós não somos ciganos, a gente só fala o que a gente vê. Mas nós somos observadores. A gente dizia que essa Copa ia ser muito difícil porque o mundo todo estava jogando um bom futebol. E a África está mostrando isso, a América do Sul está mostrando isso, e aqueles donos da bola estão desaparecendo. A Holanda já foi para casa, o Uruguai já foi para casa, a Alemanha foi para casa, a Alemanha que venceu o Brasil há menos de 10 anos por 7-1, já foi para casa. Então está ficando o Brasil. E o que a gente dizia mais? Eu estou falando com você, mas na verdade eu quero dialogar com o telespectador. O que a gente dizia mais? Que o Brasil não tem craques, que o Brasil tem bons jogadores, alguns muito bons jogadores, mas que não chegam no nível dos craques que nós conhecemos, tipo Garrincha, Pelé, Rivelino e por aí, tantos outros. Mas nós temos bons jogadores, mas nós temos um excelente técnico. E a última partida do Brasil comprovou isso. Nós perdemos no primeiro tempo de 1-0, o time foi para o vestiário, voltou jogando diferente e nós ganhamos de 2-1. Quem ganhou o jogo foi o técnico, um técnico que a gente tem que respeitar, qualquer que seja o resultado daqui para frente. Um técnico italiano que veio para o Brasil, que colocou a camisa do Brasil nas suas entrevistas, que aprendeu a falar português em 6 meses e que canta o hino nacional brasileiro. Não é pouca gente, é muito pouca gente que faz isso. Você encontrar brasileiro que cante o hino todo já é uma novidade. Você imagina uma pessoa de outro país que está há menos de 1 ano no Brasil. Eu sou fã desse técnico, acho que ele é muito bom e ele é muito respeitado internacionalmente e deve nos levar a outras vitórias. É verdade, Ariston, ele canta o hino como muita gente não sabe cantar, como você falou agora. E tem mais, o Japão tava querendo jogar bola, Ariston. O Brasil foi lá no finalzinho e fez a festa da galera. Não, o Japão não estava querendo jogar bola. O Japão é um desses novos países que já joga muita bola. O Japão tem um excelente futebol, e um futebol científico, técnico, um futebol que o Lancelotti conhece bem, um time arrumado no campo, com esquemas táticos, com jogadas treinadas. Então não é aquela coisa de improviso do craque que pega, que dribla, que faz o gol. Não, é um esquema de jogo e a maioria dos países chega com esse esquema. Quem chegou com esse esquema também, não vamos nos
esquecer, e vamos olhar daqui para frente, foram os Estados Unidos da América do Norte. Entra em campo, antigamente era piada, perdia de 5 para cima. Hoje em dia dá trabalho, é difícil ganhar dos americanos. E vamos render uma homenagem aqui? É importante que a gente faça isso, porque na hora que a gente reconhece nos outros valor, objetividade, dedicação, carinho, comprometimento, a gente está dando valor a esses, está dando peso a esses valores. É o Zico. O Zico foi para o Japão, comprado por um timezinho lá, jogar um futebol medíocre que tinha lá, terminou virando técnico de futebol e terminou levando futebol ao povo japonês. E ele é um ídolo lá, adorado por toda a nação japonesa exatamente por isso. O futebol foi levado pelas mãos pelo Zico. Ô Ariston, vou te contar outra. Lá na Itália, quando ele foi para Udine, quando foi para Udinese, ele também, ali naquela região, ele colocou a garotada para jogar bola. Eles não jogavam muita bola, depois ficou famoso lá e também é uma estrela muito idolatrada em Udine e na Itália toda, Ariston. Não, ele levou o Udine ao campeonato. O Udine foi campeão da Itália nos pés do Zico. O Zico realmente é um extra classe, é isso que falta hoje ao Brasil, jogadores nesse padrão. Zico é muito bom, foi muito bom. Ô Ariston, outra surpresa foi o Paraguai. Você viu o jogo do Paraguai? Mandou embora mais um time europeu, Ariston. Vi, gostei muito e entendi que aquele Paraguai joga com sangue nos olhos. Eles jogam por amor à camisa. Eles jogam na disputa total. Eles querem a vitória para o país deles. Eles são movidos por um sentimento de patriotismo. É isso que está faltando a muitos clubes, que o Brasil já tem boa parte, por incrível que pareça, patriotismo colocado pelo novo técnico, mas é verdade. E é isso que está nos levando a uma posição bem confortável na Copa do Mundo. Eu espero que a gente avance, que não amarele daqui para frente, que dispute as bolas, que corra atrás, que entre com vigor. Eu não sei se você já notou, os senhores já notaram, e você, Juca, se você já notou, que não tem mais aquele cai-cai do futebol. A pessoa encostava no outro jogador, caía. Meu Deus do céu, nós temos um jogador que ficou famoso por isso, o Neymar. Era um cai-cai, e para o jogo. Outra coisa, a cada minuto tinha uma falta. Quando terminava o jogo, 40 faltas, 50 faltas. Hoje termina o jogo com 10 faltas. Todo mundo disputa a bola. O futebol é um jogo de contato. A necessidade de disputa corporal. Não é estar caindo, ai mamãe, venha me salvar. Não, não é isso. É um jogo que você tem que se entregar. É isso. O Brasil precisa se entregar cada vez mais e se integrar como time. E aí a gente passa a dar trabalho nessa Copa. É verdade, Ariston. Aquelas ceras não existem mais. Agora o goleiro tem 7 segundos ou 5 segundos para repor a bola. Lateral tem que bater rápido, senão inverte. A FIFA tá de olho nessas embromações aí. E vou dizer mais uma coisa a você. Eu já ouvi alguns rumores, deve ser verdade, a FIFA começa a se preocupar com essa regra do impedimento. Sabe que se abrir mão de alguns detalhes no impedimento, vai fazer com que mais gols aconteçam. E isso é importante para o espetáculo, porque o jogador está um nariz na frente do outro, o gol é invalidado, isso é piada.
Até porque o jogo é movimento, não é uma coisa estática, tem que ficar paradinho aqui a 5 centímetros de você, que é isso? O jogo é dinâmico, vamos nos movimentar em campo. Eu acho ótimo que a FIFA faça isso, já reclamo disso há muito tempo e que se acontecer vai ser muito bom para o futebol. Tem umas figuras aí, né, Ariston? É o que você falou. Não é porque o time tá jogando a primeira vez a Copa que não tem garra. E o Vozinha de Cabo Verde, tá mandando ver, virou herói nacional, Ariston. O Vozinha é o goleiro de Cabo Verde que fechou o gol. E ele fecha com um certo espalhafate, ele abre os braços, ele abre as pernas, ele grita, ele pula. E o fato é que ele tem defendido muito bem. Viva o Vozinha! Nós estamos precisando de vários Vozinhas. Se Deus quiser, vamos descobri-los. É isso aí, Ariston. Ó, amanhã é domingo, amanhã tem mais uma partida da seleção. Não vai ser feriado nacional, porque já é domingo. Mas esse último jogo, o Brasil parou, Ariston. Meio-dia tava todo mundo indo para casa. É verdade, agora, ainda bem que para no dia do jogo, porque você pega, por exemplo, o Paraguai, está parando no dia do jogo e no dia seguinte, porque o presidente da República decreta feriado nacional. Cada vitória que o time tem na disputa é um feriado nacional. Aí convenhamos, é muito amor ao futebol. É, Ariston, você é um cara assim que ama futebol? Torcedor mesmo? Eu sou torcedor, esporte, para mim, o melhor esporte é o futebol. Eu sempre fui muito voltado ao futebol. Quando jovem, adolescente, eu gostava de jogar. Eu era viciado em campo de futebol, principalmente na praia. Copacabana me viu centenas de vezes. Eu jogava na praia. E outra coisa, jogava todo dia. Chegava do colégio, almoçava, ia para a praia e ia jogar pelada. Então, quando eu vejo um jogador muito preocupado porque jogou um dia e vai ter que jogar daqui a 2 dias, 3 dias, eu posso dizer, jogar todo dia não altera a vida de ninguém, não. O que altera é se machucar. E esse machucado tem ida e vinda. Você não se machuca se você não tiver intenção de machucar. Você entra em jogadas violentas e tem que receber o troco disso. O vigor tem que ser em cima da bola, tem que ser vigoroso com a bola, não é com a perna do seu companheiro do outro time. Ô Ariston, você então que é um cara que gosta do esporte, gosta do futebol, e o Pedrinho, Ariston, o que aconteceu com o Pedrinho? Pedrinho, os senhores são testemunhas. Eu venho falando há muito tempo que o Pedrinho é uma pessoa do bem, é uma pessoa direita, ninguém tem nada o que falar do Pedrinho, mas Pedrinho não tem estofo para ser presidente do Vasco. O Pedrinho não tem carreira, não tem história, não tem prática para ser o presidente do Vasco. E eu dizia a você, vai ser engolido, já foi. Hoje o Vasco não é mais nada, a não ser dono do símbolo e do campo. Perdeu o futebol, 90%, a SAF do futebol foi vendido. Então quem manda é um grupo particular. E agora ele está noutra briga lá dentro porque querem tirar os 10% dele. Então eu vou dar um conselho, ainda há tempo, Pedrinho. Vai para casa, Pedrinho. É, Ariston, ó, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente pode dar um passeio pelos locais onde estão acontecendo os jogos do Mundial, pelos países sede, com os nossos correspondentes. Eles estão ganhando em dólar, né, Ariston? Tem que trabalhar. É verdade, mas eu não sei se estão ganhando em dólar, não. Você que paga, você que arrecada, você que paga, você sabe mais do que eu. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Quando eu me refiro ao Pedrinho, vai para casa Pedrinho, eu estou dando um conselho a ele, como eu dei ao Renato.
Eu disse, o Renato vai entrar, vai ganhar algumas partidas, disse aqui no programa, umas 5 partidas. Depois ele começa a se mostrar em campo, a ser vedete em campo, o time cai de produção e perde todas e vai para a segunda categoria, cai de patamar. Eu dizia isso, Renato já saiu, não me ouviu, vá para casa, Renato. Era o que eu dizia, vá para casa, Renato, vá para casa, Pedrinho. Renato já foi, agora é Pedrinho, lutando para manter no Clube de Regatas Vasco da Gama 10% do futebol, porque 90% já foi vendido. Por amor de Deus, isso é vergonhoso. Ariston, vamos lá, rapidinho. Você falou que eu é que pago, é que os nossos correspondentes recebem calotes em dólar. Eu não pago nada, Ariston. É uma vergonha, então eu vou deixar de trabalhar com você. Porque a mim você já não paga há muito tempo. Você tem a minha participação por amizade. Agora, saber que você está dando calote nos nossos correspondentes é um horror, cara. Eu tô no buraco, Ariston. Não sei, tenho dúvidas. Todo dia tem uma roupinha nova, todo dia tem uma viagem sideral, todo dia conta uma história diferente. Não sei, tenho dúvidas. Ariston, a gente vai fazer um intervalo, mas eu vou colocar minhas contas em dia. Em breve, em breve. Voltamos já. Estamos de volta, Ariston, em clima de Copa do Mundo. Você tá muito elegante hoje. Não vai entrar em campo hoje para jogar bola? Não, porque a verdade é que eu tenho audiência hoje no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, como todo advogado, eu tenho a minha farda. A minha farda é a gravata, então resolvi colocar a gravata porque saindo daqui eu vou para essa reunião. Muito bem, Ariston. Vem cá, a gente vai botar então os nossos correspondentes ou um deles para trabalhar hoje ou não? Vamos colocar um, porque a gente tem que dar tempo ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, para pensarem naquilo que a gente está conversando aqui. E muito correspondente, daqui a pouco estarão todos alienados com culturas exteriores. Vamos trabalhar dentro da nossa realidade. Muito bem, Ariston. Então, eu sugiro que a gente chame o Sancho Panza, lá do México. Posso fazer uma observação? Eu acho que é mais simpático para o telespectador você chamar a Nina. Por que, Ariston? Porque ela é mais simpática. Só por isso. E eu acho que ela tem o que dizer de uma região que a gente cobre pouco, que é o Canadá. E o Canadá eu tenho muita simpatia, embora tenha pelo México também, essa que é a verdade. Muita simpatia. Então, quem sabe, um pouquinho para cada um. Boa ideia, tá bom. Eu gosto muito do sombreiro, ele lembra do meu chapéu aqui, do meu casco. Olha só, Ariston, vamos chamar então a Nina Montreal para saber as notícias da Copa do Mundo. Entra aí, Nina! Juca, o Canadá está se despedindo aos poucos desta Copa do Mundo, mas com a sensação de missão cumprida. Das 13 partidas que o país recebeu neste Mundial, 12 já foram disputadas. Agora falta apenas a última para encerrar essa grande festa em solo canadense. Por onde passei, encontrei um povo orgulhoso por receber torcedores do mundo inteiro. As cidades ganharam um colorido especial, o futebol conquistou novos fãs e a hospitalidade canadense fez sucesso entre os visitantes. Depois desse último jogo ficam as lembranças de uma Copa histórica para o país. E claro, a nossa torcida continua firme pelo Brasil rumo ao Hexa. Volto com vocês. Valeu, Nina! Deu uma geral bacana. Sancho Panza, entra você agora. Complementa o que a Nina já trouxe de novidades. Ariston, Juca, o México acordou com aquele friozinho na barriga que todo torcedor conhece. Neste domingo tem México e Inglaterra pelas oitavas de final, aqui no lendário Estádio Azteca. A seleção mexicana chega invicta e a confiança do torcedor nunca esteve tão alta. O sonho é aproveitar a força da torcida para dar mais um passo rumo às quartas de final. Depois disso, a Copa segue para os Estados Unidos, então o povo quer fazer dessa despedida do Azteca uma festa inesquecível. E eu confesso uma coisa, meu coração tá dividido. Uma metade bate pelas minhas raízes mexicanas,
A outra continua verde e amarela, torcendo pelo Brasil rumo ao Hexa. Amigos, quando a bola rola, México e Brasil mostram que alegria e futebol falam a mesma língua. Abraços e até breve. Aí, foi legal a tua ideia, Ariston. Colocamos os dois correspondentes e eles complementaram a notícia da Copa. Agora, o negócio é política, Ariston. Eu quero saber de política. Isso aqui não é manicômio da Copa, é manicômio da política. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, vamos lá. O que você tem a falar? O que eu tenho a falar é que, embora a gente esteja a menos de 100 dias das eleições, as coisas por aqui ainda andam muito turvas, muito nebulosas. Ninguém sabe realmente quem é o candidato que desponta, ninguém sabe, já sabe quem não desponta. Por exemplo, esses sucessores do governador que saiu, como era o nome dele? Cláudio Castro? Cláudio Castro. Os sucessores do Cláudio Castro, chance zero. Então, mas o que é que falta? Falta consolidar de vez para o público quais são as chapas, quem são os senadores, quem são os suplentes de senadores, quem são os governadores, quem são os vice-governadores, para que a população possa escolher. Há muitos rumores por aí. Nós estamos entrando numa época de tiroteio. Agora começam a aparecer acusações por todos os lados, mas muitas delas têm fundamentos. Então é por isso que tem que ter esses nomes com tempo hábil para que a gente analise e veja quem a gente vai escolher. E mais, programas de governo. Ninguém quer votar só pelo nome do candidato. A gente quer ver os programas de governo. É impressionante como há um descaso dos candidatos para essa parte das eleições. É verdade, Ariston, não adianta nada o cara só ter um passado limpo sem que ele tenha programas para frente, para o futuro. Na verdade, a gente está votando em alguém que vai cuidar do nosso estado no futuro, não no passado, não é? E o que é grave, ele diz que é limpo. Quem tem que dizer que ele é limpo é a população. Será que ele é limpo? Como é que a gente pode saber se ele é limpo ou não? Discutindo, avaliando, verificando, pesquisando, conversando. Por isso é preciso definir. Nós não podemos ir a uma eleição para senador quando daqui a 90 dias, praticamente, nós não sabemos quem são os candidatos a senador. Quem são os candidatos a suplente de senador? Quem são? A sobrinha, a prima, o irmão, o parente, a amiguinha, a secretária nova que entrou, o secretário velho que é mais experiente? Não, nós queremos que essas pessoas tenham bagagem. Por que isso? Porque o suplente de senador é um eventual senador. Se aquele titular for chamado para um cargo no governo federal, for ser ministro, for ser qualquer coisa, quem assume é o suplente. Se por acaso ele adoecer, o que é natural no meio da população, quem assume é o suplente. E muitas coisas que podem acontecer que é o suplente que assume. Eu quero saber em quem eu vou votar. Eu não engulo goela abaixo ninguém. Tem que discutir comigo esses nomes, eu quero discutir com as pessoas. Vamos discutir, nem que seja. Olha, eu vou dizer isso contrariando o meu perfil, mas é verdade. Nem que seja para a gente escolher o menos pior. Mas há necessidade de se discutir esses nomes. Nós queremos escolher os melhores, mas na ausência deles, nós podemos ir com os menos piores. Para isso, precisamos desses nomes. E também agora com Copa do Mundo, o povo não quer nem saber de candidato, quer saber de torcer para o Brasil, não é? É isso mesmo, são formas de alienação.
Mas a gente pode estar curtindo a Copa do Mundo e estar conversando política. Nada atrapalha, ao contrário, até junta mais, anima mais. Nós temos que fazer na política o que os países estão fazendo no futebol. Nós temos que disputar um jogo duro, mas um jogo leal, sem falta que desclassifica, sem violência. Um jogo duro, um jogo com vontade. Nós queremos ver os candidatos empenhados, defendendo o seu programa, mostrando o programa, o que vai fazer com o nosso dinheiro. É isso que a gente precisa saber. Você vê no Rio de Janeiro agora, por razões diversas, inclusive da casualidade, nós temos um governador que é o presidente do Tribunal de Justiça. Um ficou impedido, o outro ficou impedido, e sempre por malfeitos. O outro ficou impedido, assumiu o presidente da Justiça, do Tribunal de Justiça. Assumiu para ficar alguns dias enquanto faria uma nova eleição. Os candidatos apresentados foram tão ruins, que houve um pacto não escrito, um pacto moral para não deixar haver essa eleição. Seria um desastre entregar o Estado de novo a uma nova quadrilha. Então essa quadrilha foi afastada e o presidente do Tribunal de Justiça, governando o Estado, em 3 meses, 2 ou 3 meses, já demitiu mais de 5.000 fantasmas, já anulou bilhões de licitações fraudulentas, já está corrigindo, já tem saldo de dinheiro em caixa. Isso um cidadão que é desembargador, presidente de um tribunal, que entrou na política por acaso. Ele consegue fazer isso com a correção, com o comprometimento, com a decência, com o caráter funcionando. Nós queremos ter um substituto a ele à altura, para substituí-lo, um candidato à altura, que nos dê conforto, segurança, que vai cumprir o compromisso. Ô Ariston, a gente só quer um Brasil melhor, uma cidade melhor, um estado melhor e também ser campeão mundial, né? O Hexa. Eu vou dizer uma coisa, no dia que o Brasil for um país melhor, que o estado do Rio de Janeiro e outros forem estados melhores, nós seremos campeões de muita coisa. Não é só de futebol, não. É de muita coisa. E eu prefiro que a gente aposte a nossa ficha em determinados setores do caráter humano. A gente precisa ter gente que seja correto, que seja solidário, que seja voltada à população mais desassistida, que seja mais irmão. A gente precisa ter gente mais decente. É isso que a gente precisa no país. E nós vamos conseguir isso. Basta apresentar os nomes e tempo para que a gente possa discutir esses nomes. Maravilha, Ariston! Estamos chegando ao fim do nosso programa dessa semana. Ó, prepara o coração porque amanhã tem Brasil em campo. Mata-mata. Vamos passar mais uma, hein? Muito mais bonito do que mata-mata era viva-viva. Viva-viva. Viva a vida. Então o time que passa continua vivendo a vida. É isso que a gente quer. Vamos que vamos, Ariston! Um bom fim de semana pra você, um bom domingo. E na torcida, galera, até semana que vem. Um abraço. Outro grande Juca para você, meus amigos, um forte abraço. E o meu desejo é que a gente passe um fim de semana feliz, com o futebol nos dando muita alegria.